Muito bem. Na sequência, vamos cantar mais um hino na atividade de hoje. Voltará. Se os irmãos puderem colocar-se em pé, não atrapalhando a visualização da projeção, se não arruma um jeito de você poder enxergar, vamos cantar esse hino e depois nós vamos estudar a palavra de Deus, tá bom? Voltará. Também quero bem-vindar os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nessa atividade aqui nas Boas Novas. Hoje que é dia 19 de setembro de 2020, a nossa atividade Jovens e Adultos começa aqui no bairro, na nossa igreja, às 5 horas da tarde. E hoje, depois nós temos um momento de recreação, nós brincamos de bets, depois um pouquinho de futebol. Os irmãos estão bem animados, querem jogar depois das atividades agora. Mas Deus é bom, Deus é bom. Vamos estudar a palavra de Deus então? Obrigado, Juliana, obrigado, Luíde. Então fica aí o meu bem-vindar aos irmãos e amigos. Sintam-se abraçados por todos nós aqui de Boas Novas. Hoje eu quero apresentar a vocês um único conselho. Um único conselho eu quero apresentar a vocês nesta noite. 2 de Timóteo, capítulo 2. 2 de Timóteo, capítulo 2. Se você está anotando a mensagem de hoje, desta atividade de mocidade, a qual nós chamamos Jovens e Adultos, porque os adultos são convidados a participar conosco, obviamente aqueles que podem. O título é Um Conselho Prático. Um conselho prático. 2 de Timóteo, capítulo 2, 22. Amém? Amém. 2, 22. O conselho está aí nesse texto. Diz assim a palavra de Deus: Foge outro sim das paixões da mocidade. Foge. Entenderam o conselho?
foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz. De coração puro, os que invocam o Senhor. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Senhor e Deus, diante do Senhor, nós pedimos, fala-nos ao coração, instrui-nos para que possamos aprender a Tua palavra, inclusive olhando para nós mesmos. Desafia cada pessoa que está ouvindo e assistindo a pregação, a mensagem desta tarde. Oramos a Deus, no precioso, no bendito nome de Jesus. O nome que está acima de todo e qualquer outro nome. Amém. Paulo, escrevendo a seu filho na fé, Timóteo, ele dá um conselho. E o conselho que Paulo dá a Timóteo, e que Deus dá a nós: foge dos maus desejos e segue o caminho de Deus. Foge dos maus desejos e segue o caminho de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: foge das paixões da mocidade. Em outras palavras, foge dos desejos maus da mocidade, dos desejos pecaminosos da mocidade. Irmãos, esses desejos, essas paixões da mocidade, na verdade, são desejos pecaminosos. Nós temos que entender que na mocidade somos muito mais vulneráveis. Não quer dizer que em outras faixas etárias não sejamos, mas na mocidade aqui, somos muito mais. Os jovens são fortemente vulneráveis. E não somente isso, eles facilmente são aliciados por desejos maus, por maus desejos, desejos pecaminosos. Isso também acontece na fase adulta, mas para os jovens isso é mais forte, isso é mais intenso, é mais profundo. A sedução é muito forte, o apelo é agressivo. Na verdade, irmãos, é na mocidade, aqui que muitos jovens se desviam. É na mocidade, infelizmente. Eu e Juliano, nós temos trabalhado com crianças, jovens e adultos desde 2007, assim, no ministério. E nós temos investido muito em crianças, muito mesmo. Mas quando essas crianças chegam na pré-adolescência, na adolescência e na juventude, muitas das crianças que se tornaram jovens, eles se perderam. Poucas crianças que eram do clube, que permaneciam na igreja, vindo nas atividades, permaneceram na juventude. Gente, é muito triste. Por isso que Paulo a Timóteo ele vai dizer ao jovem: foge das paixões da mocidade. Interessante que quando é criança, vocês que são pais, é uma fase bem interessante. E a fase da infância, ela vai até a pré-adolescência. E até a pré-adolescência, os pais têm um controle com os filhos. Alguns de vocês têm filhos na infância. Outros estão entrando na pré-adolescência. Quando eles estão na pré-adolescência, os pais ainda têm certo controle para com eles. Mas quando eles entram na adolescência e na juventude, a pressão que o mundo faz, a pressão que os colegas fazem, que a internet faz, é tão forte que muitos deles deixam o caminho de Deus
e passam a seguir o mundo. Infelizmente. Por isso que essa mensagem ela é relevante, porque quando criança é uma belezinha, né? Se comporta tão bem, é educadinho, é tão obediente, é tão carinhoso quando criança, na pré-adolescência. É lógico que criança não é anjinho, nós sabemos disso, né? Mas atende, né? Atende o pastor, atende os pais têm controle, o pastor tem controle, os pais protegem, o pastor, a igreja protege, os pais orientam, o pastor, a igreja orienta, mas quando eles pegam determinada idade, acontece uma reviravolta no coração desses que um dia eram crianças, que eles se desviam. Alguns, mais tarde, amadurecem e acabam voltando. Mas é raro, irmãos. O bom mesmo é não se desviar. Quem se desvia dificilmente volta. Dificilmente volta. São raras as exceções de pessoas que voltam. É melhor não sair. Porque a sedução é muito forte. A paixão é muito forte. O mau desejo do coração é muito forte. E na medida em que esses crescem, eles vão decidindo por si só. Porque quando criança, o Micael, por exemplo, é uma belezinha. É ou não é, Grace? É uma belezinha. A gente fala, ele escuta. Escuta. De vez em quando não escuta, mas a maior parte das vezes ele escuta. Vai chegar um dia, viu, Gleice, viu, vó? Que ele vai começar a decidir por si só. A Paloma é uma belezinha, é ou não é? Atende, mas vai chegar um momento que a Paloma vai começar a decidir por si só. Que ela não depende mais da mamãe, não depende mais do papai, não depende mais do seu pastor, não depende mais da igreja, ela vai começar a tomar decisões por si só. Isso vai acontecer com todas as crianças. E aí, nessa medida que eles vão começar a tomar decisões, isso não é ruim, é bom para a formação de um ser. A tomada de decisões, ela é super importante. A questão é que alguns vão não considerar mais os pais nas suas decisões. Não vão considerar mais o pastor nas suas decisões. Não vão considerar mais a igreja, né? É lógico que tomar decisão por si só, isso é importante. As crianças, por exemplo, a Isabelle, por exemplo, é uma belezinha, não é, dona Gislaine? E ela já está entrando na fase que ela vai começar a tomar decisões por si só. Bom seria que a Isabelle, na medida que ela cresce, ela considere o pai, ela considere a mãe, considere o pastor, mas via de regra, não vai considerar. Né? A Ana, por exemplo, quando ela era pequenininha, era uma belezinha. Ainda é, né, Ana? Obediente, atende, considera o pai, considera a mãe. Mas o normal, gente, é não considerar. Eu não estou falando considerar nas questões gerais. Eu estou falando considerar nas matérias, principalmente espirituais. Em questões que valem princípios bíblicos. Ai, mãe, para de pegar no meu pé. Poxa, pai, me deixa em paz. Deixa eu já sei o que eu quero, pai. Eu já sei o que eu quero, mãe. E eles vão começar a tomar decisões por si só. O exercício das decisões são importantes. Mas nós devemos considerar os pais, nós devemos considerar o seu pastor. Você que é criança, está aí entrando na fase da adolescência, é um jovem, precisa considerar o seu pastor. Mas o normal, gente, é não atender, viu? A mocidade é uma fase delicada. Nas igrejas, no geral, quando chega na mocidade, se a igreja, se a família não se agarrar a esse jovem e incentivá-los eles à igreja, as atividades da igreja, você pode ter certeza que vai ser apenas um salto para o mundo. É um salto apenas. E muitas das vezes a igreja não consegue competir com o mundo. A igreja sempre vai perder em questões de atividades e programações.
a gente até tenta fazer alguma coisa que seja recreativa. O meu pastor, na minha mocidade, era o pastor Sean, que me influenciou, foi uma grande bênção para mim, para minha esposa. Ele falava em toda a mocidade ele falava, isso em 2000 e 2001. Ele falava assim, nós podemos brincar sem pecar. Nós podemos nos divertir sem ter que pecar. E esse ambiente aqui que vocês estão, ele protege vocês disso. Vocês se divertiram essa tarde. E nós não precisamos pecar para isso. Mas o mundo não tem essa proposta. A diversão do mundo, em boa parte dela, tem que pecar. Não, eu posso ter um ambiente saudável e não ter que pecar. Então é uma fase muito perigosa, porque é na mocidade que ocorrem os primeiros deslizes, não é na infância e não é na fase adulta. Os primeiros deslizes que marcam uma vida acontecem na mocidade. Porque é na mocidade que os pais têm a maior parte dor de cabeça, é na adolescência e na juventude. Agora, é lógico que isso não se aplica a todos. Tem algumas jovens que são mais tranquilos. Mas esses são exceção. É nessa fase que ocorrem os primeiros deslizes. Pode olhar para a vida de vocês, que se converteram depois de adulto. É nessa fase que os jovens ficam pela primeira vez. Não é? Na adolescência e na juventude. E ficar é um problema. Porque destrói a fibra moral da menina e destrói a fibra moral do menino. Destrói. Porque o que é ficar? É um relacionamento de contato físico com forte apelo sexual sem compromisso. Ficar é um relacionamento entre duas pessoas que têm um forte apelo sexual, com contato físico, sem compromisso. Isso é muito perigoso. Um jovem, uma jovem que fica, ele vai destruindo a sua fibra moral. Aí ele começa a namorar. Namorar já é uma outra conversa. Agora, tem um namoro mundano e tem um namoro cristão. Aí esse jovem ficou com várias meninas. Uma jovem ficou com vários meninos, entra no relacionamento. Isso destruiu sua fibra moral. Normalmente essa pessoa vai apresentar dificuldades no namoro e no casamento. Na área de relacionamento. Por quê? Ficar não é um relacionamento. Porque você não tem consideração pelo outro. Você não tem respeito pelo outro. Você não protege, não, você quer usar o outro. Você quer em pouco tempo, porque com quem fica 1 hora, 2 horas, meia hora, um dia. Eles querem usar, num pouco tempo que tem o máximo que ele pode da pessoa, larga a pessoa, escolhe outra. Aí entra no namoro, entra num casamento. Muitas pessoas nem se importam com o sentimento do outro, porque ele foi educado a ver o outro como descartável. Eu uso, eu aproveito, eu me sacio e eu largo. Então é na mocidade, é na juventude que isso acontece. Isso é perigoso. O bom seria que nenhum jovem ficasse. Que orasse por uma pessoa, que conhecesse uma pessoa, buscasse a autorização dos pais, entrasse num namoro sério, visando o casamento. E se no processo descobre que ela ou ele tem desvio de caráter, deixa o cara. Porque se ele apresenta desvio de caráter no namoro, muito provavelmente vai apresentar no casamento. Então, pastor, quem tem problema de caráter não tem chance de mudar? Tem, mas não é no namoro. Ele deve mudar essa postura com Deus. O namoro não vai ajudar ele a mudar. Pode até piorar a situação. Então nós percebemos que é na mocidade onde se experimenta a primeira bebida alcoólica, o primeiro trago de cigarro, o primeiro trago de maconha. É na mocidade. Na companhia dos colegas, experimenta aqui. É só uma.
Uma vez só. É na mocidade onde comete a primeira infração de trânsito, por negligência, por imprudência, por imperícia. Pega o carro do pai. Muitos adolescentes jovens já sabem dirigir com permissão dos pais. Aí não é à toa que mais morre no Brasil do que morreu na Segunda Guerra Mundial. E muitos dos acidentes de trânsito não são de pessoas responsáveis. É lógico que tem dentre os responsáveis um acidente, mas boa parte são acidentes por negligência, imprudência ou imperícia, praticadas por jovens irresponsáveis. Olha o histórico deles. Eles dirigiam boa parte na adolescência, sem carta. É na juventude que começam as primeiras discussões e bate-boca acirrada dentro de casa, é ou não é? E quando é criança, talvez até há momentos de um bate-boca, mas a mãe se impõe, o pai se impõe, a criança aquieta. Mas quando é adolescente jovem, o adolescente jovem cresce em cima. E muitos vão para a luta corporal. É pai com o filho, é filho com o pai, é mãe com os filhos, é os filhos com as mães. Tem muitos filhos que batem nos pais. É na adolescência. Essa fase é muito perigosa, porque é nessa fase que eles passam a não escutar sobre opiniões quanto a lugares onde você deve frequentar, amizades que você deve ter. Não quer aceitar. Você não manda em mim. Eu escolho quem eu quero trazer como amigo. Você não tem o direito de escolher os lugares que eu vou onde eu quero, então vá. Aí depois lá na frente, a gente volta a conversar de novo. Todos nós, irmãos, somos vulneráveis, ok? Todos nós podemos ser aliciados por desejos maus, mas na mocidade, ouça-me, é onde um ser humano é mais vulnerável. É na mocidade. Porque o apelo é muito forte, é mais latente, é mais intenso. E nos dias de Paulo, não pense os senhores que era diferente. Tanto é fato que ele vai orientar o que a Timóteo? O que vocês acham que Paulo vai orientar o jovem pastor Timóteo? Aquilo que Paulo orientou a Timóteo é a mesma mensagem que eu oriento os meus jovens. Foge. Você quer um conselho, jovem? Foge das paixões da mocidade. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha Timóteo como filho. Filho mesmo. Um jovem pastor. E Paulo queria o melhor para ele. Então Paulo dá a Timóteo um conselho prático: foge. E por que ele pede para Timóteo em relação aos desejos da mocidade? Que desejos são esses? Que eu acabei de narrar a vocês agora há pouco. Tem vários exemplos. É os desejos mais comuns dos jovens. Acabei de falar agora há pouco. Paulo falou assim: foge. E por que ele falou para fugir? Lá na carta aos Romanos, veja o que ele disse. Romanos capítulo 8, versículo 8. Romanos 8, versículo 8. Você vai entender o porquê ele falou: foge das paixões da mocidade. Romanos capítulo 8, versículo 8. Veja o que Paulo sabia, que ele falou a Timóteo. Acharam o texto? Romanos 8:8? Então responda para mim, irmãos. Por que Paulo orientou Timóteo a fugir das paixões da mocidade? Que diz Romanos 8:8? Quem pode ler em voz alta? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês escutaram? Por que Paulo... Aqui, ó, gente. Por que Paulo pediu a Timóteo: foge das paixões da mocidade? Por quê? Porque aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne, isto é,
fazendo o que é errado. Não podem agradar a Deus. Irmãos, quem está fazendo errado não está agradando a Deus. E não é só isso. O pior vem aqui. Veja o versículo anterior. Uma outra pessoa em voz alta. Romanos 8:7. Não é só isso. Veja o que Paulo falou aqui. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Paulo está falando, irmãos, que as pessoas que vivem assim, na carne, atendendo aos desejos, às paixões da carne, o texto está falando que as pessoas que vivem assim são inimigas de Deus. E Paulo não queria isso para Timóteo. Então o conselho é: foge das paixões da mocidade, porque se você seguir as paixões da mocidade, você não vai agradar a Deus e você vai se tornar inimigo de Deus. Que é a mesma fala de Tiago. Tiago falou a mesma coisa no capítulo 4, versículo 4. Veja lá comigo. Hoje nós temos visto tantos jovens perdidos, né? Os pais orando por eles, os pais preocupados com eles, e com razão. A forma como eles vivem não agrada a Deus. E mais, a Bíblia diz que eles são inimigos de Deus. Veja o que Tiago falou. Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser o quê? Amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Pensa aí num jovem da igreja que se desviou. Pensa. Irmãos, a Bíblia diz, número 1, essa pessoa, esse jovem não agrada mais a Deus, e essa pessoa se tornou inimiga de Deus. E do outro lado, eu tenho um pai e uma mãe orando por essa pessoa. Entenda, irmãos, presta atenção no que eu vou falar aqui, irmãos. Decisões erradas levam a juízo. Decisões erradas levam a juízo. Que Deus console o coração dos pais. Mas aqueles que estão em pecado, cedo ou tarde, vão colher as consequências do juízo. Que Deus console o coração da igreja, que Deus console o seu coração, mas aqueles que estão em desobediência, eles não têm nenhuma promessa de proteção, exceto o juízo de Deus. E eu acho isso muito relevante, porque nós estamos falando de crentes que se desviaram. Tiago, irmãos, está falando aos crentes. E Paulo está falando a Timóteo, que é crente. Foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Irmãos, jovens crentes estão se tornando inimigos de Deus pelo modo como eles têm escolhido viver. Aí a gente olha para a vida desse jovem, desta jovem, não prospera, não vai para frente. O pai ora, a mãe ora, a gente fala: Deus, que falta eu fazer? Eu creio que Deus do céu falaria assim para você: olha, pai e mãe, continue orando por ele. Eu vou consolar o seu coração. Mas ele está no caminho da rebelião e sobre ele pesa apenas o juízo. Eu estou fazendo devocional com vocês, com algumas pessoas. Nós estamos estudando o livro de Josué. Estamos no capítulo 8. Quem está fazendo? Deixa eu ver aqui, só para saber. Alguns de vocês. Ok. Irmãos, você percebe, se você leu Josué capítulo 7, Israel está avançando, conquistando a terra da promessa, e eles tinham que conquistar uma cidade chamada Ai, uma cidade pequena de 12 mil habitantes. Josué mandou algumas pessoas até Ai para conquistar, e várias pessoas foram mortas.
Josué chora pelos seus mortos, ele se lamenta pelos seus mortos, ele pergunta para Deus, por quê? Porque Deus não estava mais abençoando eles. Porque eles tinham acabado no capítulo 6 de conquistar a cidade de Jericó, uma cidade 10 vezes maior do que Jericó, 10 vezes maior, fortemente fortificada. Josué não teve muito trabalho, logrou êxito. Em Ai ele perdeu. Ele perguntou para Deus, por que Deus? Sabe o que Deus falou? Eu não vou te abençoar, porque tem pecado escondido em Israel. Enquanto não tratar desse pecado, eu não vou abençoar vocês. Deus dirigiu toda a apuração de uma sorte que eles fizeram, de tribo a tribo, até que caiu em Acã. Deus revelou o autor do pecado. Chamou Acã. Deus deu ordem a Josué que Acã fosse apedrejado com seus filhos e parentes. Acã foi apedrejado e queimado. Josué estava com um coração desfalecido, diz a Bíblia, por causa desse evento. É o coração que fica de um pai, de uma mãe diante do seu filho, ou de alguém que ama muito, que escolheu o caminho da rebelião. Aí Deus anima o coração de Josué e fala, volta a Ai, eu entreguei a cidade nas tuas mãos. Josué estava tão temeroso. Ele foi e eles conquistaram a cidade de Ai. Irmãos, Deus não tem nenhum problema de corrigir exemplarmente um cristão que se desviou. O meu sobrinho perguntou, nossa, mas Deus é tão duro. Ele falou assim, usou mais ou menos essas palavras. Eu acho que Deus é meio... Qual foi a palavrinha que ele usou? Muito... Eu não lembro aqui. Ele falou, é certo isso mesmo? Eu falei para ele, viu? Qual é o salário do pecado? Você já leu esse texto? Qual é o salário do pecado? Eu falei, se Deus não castigou ainda, é porque Deus foi paciente e misericordioso por aqueles que oravam. Mas Ele poderia, gente, agora, punir exemplarmente os malvados e os rebeldes. Ele poderia. Ele só não faz por dois motivos. Porque Ele é paciente e misericordioso com vocês que oram. Porque se vocês pararem de orar, Deus poderia agora julgá-los. Porque Deus não tem pacto ou aliança com rebeldes, irmãos. Nós temos que entender isso. Deus não tem pacto ou aliança com rebeldes. Para os rebeldes, seja crente ou não, para os rebeldes, irmãos, só a espada da justiça está sobre eles, irmãos. E a misericórdia de Deus se mostra, mas por causa da oração de vocês. Para de orar para vocês verem. E às vezes, mesmo com as nossas orações, Deus decide puni-los. Então qual é o conselho que Deus dá a nós? Qual o conselho que Deus dá aos jovens? Diante dos maus desejos. Foge. Foge das paixões da mocidade. Então, nós temos visto hoje jovens crentes que são inimigos de Deus. E Paulo não quer isso para Timóteo. Então não pense você que se alguma coisa atrai sua atenção, que seja um mau desejo, você der corda, e você der brecha, e você der conversa, que você vai conseguir escapar. Se você der conversa, você vai cair. Você não consegue escapar, gente. Por isso que a Bíblia fala, foge. Provérbios capítulo 7. Eu vou ler uma história para vocês, dando um exemplo prático de um jovem que não fugiu. Veja o que aconteceu com esse moço. Um jovem. Provérbios capítulo 7, versículo 6. Provérbios capítulo 7, versículo 6. Amém? Eu vou te dar um exemplo.
daquele que não foge. Qual é o fim dele? Aqui, irmãos, antes de eu ler. Não tem outro fim, tá? Não tem outro fim. Se você escolher o caminho dos maus desejos do seu coração, as paixões da mocidade, alguns de vocês são adultos, não pensem vocês que vocês se livraram das paixões da mocidade. Veja o texto. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri quem? Alguém pode falar em voz alta? Um jovem. Um jovem. Que era o quê? Carecente de juízo. Que ia e vinha pela rua junto à esquina de quem? Da mulher estranha. E seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração, é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa, ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele, o beijou, e de cara impudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos, por isso saí ao teu encontro, a buscar-te, e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, e de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés, cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com delícias do amor, até pela manhã. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe, levou consigo um saquetel de dinheiro. Só volta da lua cheia, ele tornará para casa. Seduziu-o com suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. Presta atenção, qual será o fim desse jovem? Ele num instante a segue, como boi que vai ao matadouro, como cervo que corre para a rede. Irmãos, o texto ele descreve um jovem sem juízo. E por que sem juízo? Alguém sabe dizer? Porque ele deveria ter feito o que aqui, meus irmãos? Ele deveria ter fugido, à semelhança de José. José fugiu. A mulher queria agarrar ele, seduzir ele. Ela tinha marido. José fugiu. Esse moço não. Ele deu corda, começou a andar, flertando com ela, na frente da casa, até que ela desceu, chamou ele para conversar. Ele foi conversar com ela. Vamos entrar. Foi dando corda, foi dando brecha, foi dando espaço. O fim desse jovem reverbera o fim que tem sido de muitos outros jovens que um dia estiveram entre nós. Interessante, porque a Bíblia manda a gente resistir ao diabo, mas em relação aos maus desejos, a Bíblia manda a gente fugir. Como que a Bíblia manda a gente resistir ao diabo, mas os maus desejos fugir? O diabo resiste, mas os maus desejos fogem. A Bíblia só manda a gente fugir de algo que é maior que a gente. Então, com os maus desejos, a gente não brinca não. Os desejos da mocidade, a gente não brinca não. Porque você não resiste. O diabo você resiste. Mas os seus maus desejos,
você não consegue resistir. Foge. Porque se você não fugir, você vai arrumar problema para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Então, irmãos, com mau desejo não se brinca. Foge. Se você voltar para Tiago capítulo 1, você tem uma ordem interessante de como acontece a sedução do pecado. Em Tiago capítulo 1, você nota uma sequência interessante. Versículo 14, Tiago 1,14. Estou terminando, meus irmãos. Sei que alguns já estão dormindo, cochilando, mas não tem problema. Pode descansar. Pode descansar um pouco. O dia foi puxado hoje, né, gente? Pode descansar. Puxa aí um travesseiro, não tem problema. Tiago capítulo 1, versículo 14. Aqui você tem uma sequência. Aqui, ó. Eu vou descrever a sequência da sedução à morte. São 4 passos para a morte. Primeiro passo, na tentação você é atraído. Esse é o primeiro passo. Na tentação você é atraído. Segundo passo, você é envolvido por um mau desejo. Terceiro passo, você cobiça esse mau desejo. Quarto passo, você comete o pecado e morre. Essa sequência, Tiago descreve pedagogicamente, de modo muito claro, no versículo 14 e 15. A sequência da tentação à morte é assim, vou descrever novamente. Número 1, você na tentação é atraído. Passo número 2, você é envolvido por um mau desejo. Passo número 3, você cobiça aquele mau desejo. Passo número 4, você peca e morre. Qual foi o erro? O erro, irmãos, foi que quando você foi tentado, você não fugiu. Na tentação, gente, foge. Porque se você ficar, você vai ser envolvido por um mau desejo. E se você cobiçá-lo, segundo Tiago, você vai pecar. Não deixa chegar na cobiça. Foge antes. Então, qualquer outra decisão a não ser fugir, você vai pecar. Talvez você diga, mas pastor, a tentação foi muito grande, é o que eu mais ouço. Posso contar um segredo para vocês? Quer dizer, isso não é mais segredo, se eu vou contar, não é mais segredo. Deixa eu contar uma coisa para vocês, vou falar uma verdade para vocês. Posso falar? Quanto maior a tentação, maior é o livramento que Deus pode trazer. Quanto maior a tentação, maior ainda é o livramento que Deus pode trazer. Sabe como eu sei disso? 1 Coríntios 10, 13. Pastor, a tentação foi muito grande, você pode ter certeza. Se a tentação foi assim, Deus vai abrir uma porta assim para você sair. Pastor, a tentação foi assim, pastor. Deus vai abrir uma porta para você fugir assim, ó. Eu sei por causa de 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Você pode ter certeza que na hora da tentação, Deus vai mandar o escape para você fugir. Deus é fiel, Ele não vai permitir nenhum filho seu, diante de uma tentação, vencê-la sozinho. Porque Ele sabe que a tentação muitas das vezes é maior do que eu. Mas o livramento dele é maior do que a tentação que se abate contra mim. Então essa conversa de vir, mas pastor, a tentação foi muito grande. Não, você deu brecha, você deu margem, você deu conversa, você deu espaço,
Você cobiçou o seu mau desejo e pecou. Mas Deus mandou o escape para você. Sempre. Ele vai dar o escape. E por que é que Deus manda o escape? Né? Escape de escapar. Para você fugir. Então, preste atenção e eu vou terminar. Eu quero dar um conselho prático para vocês hoje. E o conselho é: foge das paixões da mocidade. É lógico que a orientação de Paulo tem uma segunda parte. Ele vai dizer: foge e segue a justiça. Ele não está falando para você fugir desesperadamente, correr igual um doido. Não. Você vai fugir para seguir a justiça. Não é uma fuga. Mas para onde eu corro? Para onde irei? Calma. Desespera. Você vai fugir daquela situação, mas você vai seguir a justiça. A fé, o amor e a paz com os de coração puro invocam o Senhor. Não é simplesmente estou tendo uma tentação aqui em casa, estou tendo uma tentação na escola, estou tendo uma tentação no trabalho, estou tendo uma tentação no meu bairro e eu não sei para onde eu fujo, para onde eu vou. Não, você vai fugir para seguir a justiça. Mas isso é uma outra conversa, um outro desafio. Mas o conselho é: foge das paixões da mocidade. Amém? Fecha seus olhos. Mas pastor, já estou com os olhos fechados há um bom tempo. Brincadeira. Fecha seus olhos, por favor. Quantos de vocês diriam: pastor, o estudo de hoje me ajudou bastante e foi um alerta para mim. Ora por mim. Amém. Pode baixar só. Amém. Amém. Pastor, eu aprendi bastante hoje com o estudo. Ora por mim. Há mais alguém? Amém. Amém. Você que está em casa nos acompanhando, assistindo a esta pregação, esse estudo bíblico, o apóstolo Paulo, ele tinha um grande carinho por Timóteo. Era o seu filho na fé. Paulo acompanhou esse jovem, preparou ele para o ministério. E Paulo sabia que Timóteo, sendo um jovem pastor, iria ser seduzido e atraído por muitas coisas que tirariam ele da vontade de Deus. E Paulo, como um pai, deu um conselho a ele. E esse mesmo conselho Deus também traz a nós, porque essas mesmas verdades se aplicam a nós. E você precisa obedecer a Deus nesse quesito. Foge das paixões da mocidade. Se Deus então falou ao seu coração, também responda a Deus, que você vai obedecer. Fugir para onde, pastor? Você vai, a partir da sua fuga, seguir a justiça. A gente pode conversar numa outra ocasião sobre esse assunto, que é bem interessante. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que tivemos esta noite. Depois de termos um período recreativo, com brincadeiras, que são saudáveis, estudar a sua palavra agora. Continue trabalhando no coração de cada pessoa que ouviu esse estudo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, gente, estamos chegando ao final dessa atividade. Agora são 18 horas e 50 minutos, quase 19 horas. Estamos chegando ao final dessa atividade. Obrigado pela presença e a participação de todos. Aqueles também que estão nos acompanhando, que acompanharão essa transmissão, tá bom? Amanhã, escola dominical, que hora mesmo? 9 horas. Tá. Sessão, às 3 horas. E à noite, que hora é o culto mesmo? 18h30. Tá bom? Amanhã é um dia bem recheado, tá bom? Se os membros da igreja, né, quiserem vir na parte da manhã, porque nós temos escala. Pastor, eu queria vir de manhã também. Tô aí me animando. Eu estou na escala à noite, mas quero vir de manhã também. Pergunta para mim se tem vaga. Normalmente tem. Tá bom? Normalmente tem vagas. A gente pode acomodar até 23 pessoas, respeitando o espaço aí de 2 metros, né? Até 23 pessoas. Então, mas às vezes tem vagas. Às vezes não dá 23,
porque nós dividimos a igreja em duas partes, né? Para que não haja aglomeração, tá bom? Muito bem, uma oração silenciosa, a igreja está dispensada. Tenham todos uma boa noite. Obrigado a você também que nos acompanhou. Deus abençoe vocês.